Olá, pessoal. Boa tarde. São todos muito bem-vindos à segunda aula síncrona do curso de licitações e contratos, né? Mais uma aula importantíssima para vocês, servidores públicos, né? Que estão ligados à administração. E hoje é uma temática importantíssima, as modalidades das licitações. Seja bem-vindo, professor Eliseu Galvão. A palavra é sua. Boa tarde, Adriana. Consegue me ouvir bem? Consigo sim. Boa tarde, pessoal. Nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos a ver na aula passada. Na aula passada, na verdade, a gente fez uma apresentação da Lei 14.133 e desse mundo de licitações. E a gente aprendeu que, na verdade, a licitação nada mais é do que um processo administrativo utilizado pelas entidades públicas, pelo governo, de forma geral, em todas as escalas, para adquirir bens e serviços, né? Como eu falei, ele não tem a prerrogativa de ir ao mercado e simplesmente comprar. Para fazer isso, ele tem que abrir um procedimento administrativo e escolher a proposta que melhor se adequa aos seus interesses. Nessa aula de hoje, nós vamos falar exatamente como é que ele vai fazer isso, que instrumentos ele vai utilizar para contratar esse particular interessado em fornecer esse bem ou serviço para ele. Então, o assunto de hoje é modalidade de licitação nas leis 8.666, 10.520, 12.462 e na nova Lei de Licitações e Contratos. O objetivo é fornecer a vocês uma compreensão abrangente e detalhada das modalidades, e é importante que ao final vocês possam compreender o que é licitação. Acredito que esse ponto vocês até já têm uma boa noção agora. Saibam diferenciar as modalidades, entendam a aplicação dos prazos legais para a publicação dos editais e saibam a modalidade correta a ser utilizada em cada caso. Então vamos começar a nossa jornada. Bem, na Lei 8.666, a gente começa por ela, nós tínhamos duas modalidades que agora não existem mais na 14.133, que era o convite e também a tomada de preço. O convite era a modalidade mais simples, ela servia para aquisições de produtos e bens cujo valor não excedesse 176 mil, ou obras e serviços de engenharia cujo valor ficasse abaixo de 330 mil. Fazia-se um convite mesmo, né? Por isso que tem esse nome, carta convite. Enviava-se aos potenciais fornecedores, no mínimo três, que foi uma jurisprudência do TCU, tem que convidar pelo menos três. Possibilidade de participação de não convidados era bem restrita, né? Havia, mas era mais restrita, então você enviava os convites para pelo menos três fornecedores e havia a possibilidade de outros que não tivessem sido convidados participar, mas isso era um pouco restrito mesmo. Como é que esses não convidados participavam? Ele ficou sabendo que existia a licitação e enviava um e-mail ou um pedido formal falando: "Ó, eu vi o edital, gostaria de participar, posso?" Aí a administração ia falar para ele, ok, ou então não, né? Por isso que existia a possibilidade, mas ela era um pouco restrita. E não havia necessidade de publicação em jornal de grande circulação ou em diários oficiais. Essa necessidade, na verdade, ela existe apenas, ou existia apenas para tomada de preço em diante e para as concorrências públicas. Para o convite, havia a necessidade apenas de você publicar em algum lugar que podia até ser o placar do órgão em que estivesse realizando a licitação. Então, segundo o artigo 22, parágrafo 3º da 8.666, convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente, cadastrados ou não, né? Então, havia um cadastro prévio, mas ele não era obrigado a ter.
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa. A unidade administrativa que estava realizando enviava o convite para pelo menos 3, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidades, vejam, que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Então, essa modalidade, ela deixou de existir. Tá? A escolha dela, ela se dava simplesmente em função do valor do bem ou obra que a administração tivesse interesse em contratar. Outra modalidade que era bastante comum era a tomada de preços. Eu não lembro se eu disse para vocês na aula passada, mas a Lei 8.666, ela foi criada quase que exclusivamente para obras, embora ela também fosse utilizada para a aquisição de produtos e bens, né? Isso só deixou de ser uma verdade com o advento do pregão em 2002. E aí nós temos então a modalidade chamada tomada de preços, né? Essa modalidade ela é intermediária entre o convite e a concorrência. Ela era para fornecedores credenciados ou cadastrados, né? Tá aí no artigo 22, parágrafo 2, que fala que é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia. Então, para participar dessa modalidade aqui, era necessário ter um cadastro prévio na administração. A convocação devia ser realizada via publicação do edital. Na realidade, a convocação de todos os interessados para qualquer licitação é sempre feita via publicação do edital. Só que no caso da tomada de preço, havia a exigência legal de se publicar no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado e mais no jornal de grande circulação. No caso do convite, era apenas no placar do órgão, né, que estivesse realizando a licitação. Os prazos era de no mínimo 15 dias para aquisição de bens ou produtos de qualquer natureza ou obras, né? Ou 30 dias se o julgamento fosse por melhor técnica e menor preço, melhor técnica e preço. A utilização era condicionada sempre ao valor do serviço, né? Então havia um limite, como eu falei ali no convite, o limite para obras, por exemplo, era 330 mil. Aqui era 3.300.000. Excedeu esse limite, já parte direto para a concorrência pública. Essa modalidade também deixou de existir na Lei 14.133. Outra modalidade é a concorrência pública, que agora, na Lei 14.133, ela se chama apenas concorrência eletrônica. Ela é uma modalidade mais genérica, pode substituir tanto o convite como a tomada de preço, né? A lei até falava isso, que poderia, em qualquer caso, ser utilizada a concorrência. Ela era utilizada principalmente para obras e aquisições de grande valor, né? Excedeu 3.300.000, utiliza a concorrência já, de forma direta, né? Não tem nem o que pensar. Excedeu 1.700.000 para compras, utiliza a concorrência pública, né? E também é utilizada para licitações internacionais. Então, de acordo com o artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.666, concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, ó, percebam, né, que aqui não faz distinção nenhuma de quem pode participar. Quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Então, a modalidade de concorrência, ela é ampla, ela é bastante genérica, né? Ela serve para, no caso, ela servia para tudo. Hoje, na 14.133, ela está mais restrita para obras e serviços de engenharia, porque as demais aquisições, aquisição de bens de natureza comum, serviços de natureza comum, até serviços de engenharia de natureza comum, a modalidade que se utiliza é o pregão. Então, vejam, a concorrência pública, ela é uma das mais antigas, né? Naquelas leis que eu falei na aula passada, ela já era citada, permaneceu no escopo das licitações no Brasil,
E agora na 14133, ela ganha um destaque, né? Ela é utilizada para todo tipo de obras e serviços de engenharia de natureza não comum, né? Obras de natureza comum, obviamente, tem que ser feita por concorrência pública. Demais aquisições de natureza comum é ser feita pelo pregão. Os prazos da concorrência eu vou falar adiante. Uma modalidade que existia lá na 8666 e que permaneceu na 14133 é o concurso. Concurso, ele é utilizado para a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, instituição de prêmios ou remuneração. Então, segundo Oliveira, essa modalidade tem o objetivo de selecionar trabalho técnico, artístico, que exige habilidade físico-intelectual ou revelador de certas capacidades personalíssimas. Um exemplo aqui que ele dá é um projeto de arquitetura. Mas imagina que a prefeitura quer fazer um painel em determinado prédio, em determinado local na via pública, ela pode também abrir um concurso, chamar os interessados, aqueles que apresentarem as melhores propostas serão é, contratados pela administração ou será contratado pela administração para realizar aquele determinado serviço. Tá? Então, esse concurso aqui, ele não se confunde com aquele normal que a gente está acostumado de escolha de funcionários. Não é isso, tá? Aqui é para a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos mediante uma remuneração, e essa remuneração é estipulada pela administração. E uma outra modalidade que existia e continua existindo é o leilão. O leilão ele é destinado à venda de bens imóveis inservíveis, que são aqueles produtos que a administração tem, no entanto, ela não precisa mais ou não serve mais e ela quer se desfazer deles, né? O mais comum disso daqui é carros, veículos, né? A frota vai ficando desgastada, então a administração opta por vender isso para o particular, né? Ela faz isso através do leilão. E ela também pode utilizar essa modalidade para vender produtos legalmente apreendidos ou penhorados, né? Ou se você tiver a curiosidade de pesquisar aí no Google, só um instantinho, outro buscador, você vai perceber que tem muitos leilões acontecendo no Brasil todo, né? Para a venda de produtos legalmente apreendidos ou penhorados. O critério de julgamento aqui vai ser sempre o maior valor, né? Então, faz-se os lotes de produtos, ou mesmo sendo um item só, e aí você vai para o leilão, né? O leilão, vocês sabem, é aquele que oferece o maior valor. Quem ofereceu o maior valor é quem é o arrematante. Prazo de publicação do edital é de 15 dias, tá? Alguma dúvida a respeito das modalidades? Tranquilo por aqui. Eliseu, pode continuar, por favor. Bem, a outra modalidade que a gente tem, não é da 8666, ela vem da Lei 10.520, que é o pregão. O pregão, ele foi instituído para a aquisição de bens e serviços de natureza comum. Entenda-se natureza comum aqueles que são padronizados pelo mercado, né? Qualquer coisa que você queira comprar que está ali no mercado de forma fácil, uma descrição fácil de encontrar é um bem comum, né? Você imagina uma geladeira, e aí você põe a sua descrição do produto que você quer, você vai ali no Google, você acha uma descrição de diversos tipos, né? Mas, no geral, é bem comum, né? Um acaba tendo um detalhezinho, outro detalhe que diferencia de outra marca e tal, mas é o mesmo produto, é o mesmo bem. Então, isso que a lei entende como natureza comum. No pregão existe a disputa de lances sucessivos em sessão pública. Essa modalidade, na verdade, instituiu isso, porque nas outras modalidades, o convite, a tomada de preço e a concorrência, não havia a fase de lances. Você apresentava a sua proposta e ela era aquela com a qual você iria concorrer. No pregão, não. Você apresenta uma proposta,
E aí vamos diferenciar aqui a Lei 10.520 da 14.133. Na 10.520, você apresentava a sua proposta e aí, imagina que tivesse mais três concorrentes com você, o pregoeiro ia escolher as propostas de menor preço, as três propostas de menor preço, e essas três propostas iriam participar da fase de lances, que é um leilão invertido, né? Para ver quem oferece o menor preço para aquele determinado produto. Hoje, com a 14.133, não existe essa de você escolher os três menores preços. Todas as propostas que apresentarem preços, inclusive se o preço for maior do que o preço do orçamento, ele pode participar da sessão de lances, porque a licitação é, em tese, aberta a todos os participantes e ela é uma licitação eletrônica. Então, se tiver 10 empresas participando do certame, as 10 têm a oportunidade de ofertar em lances. Há essa diferença aqui, então, entre a pregão na 10.520 e o pregão na 14.133. Ela dava maior celeridade ao certame, né? Essa foi a finalidade, inclusive, da, dessa lei, de criar essa lei, de criar essa modalidade. O produto não é vinculado ao valor, né? Então, a proposta mais vantajosa não necessariamente é aquela que tem o menor preço, porque às vezes a proposta de menor preço apresentava um produto de qualidade ruim. E aí a administração pode sim fazer uma seleção, porque afinal de contas, a finalidade da licitação é escolher a proposta mais vantajosa para a administração e não a que tem o menor preço, né? Não se pode confundir menor preço com melhor vantagem. A vantagem está atrelada ao preço e à qualidade do produto. A publicação, no caso da Lei 10.520, era de 8 dias úteis, tá? Esse prazo era bem fixo, bem rígido, não havia mais ou menos. E aí, como eu já falei na aula passada, ele podia ser presencial ou eletrônico. Tudo bem, Adriana? E agora? Prossigamos? Tudo certo, professor? Alguma pergunta? Ninguém? Não, o pessoal colocou aqui no chat que pode seguir, que eles estão atentos. Ok. Essa nova modalidade aqui, ela está prevista apenas na Lei 14.133. Ela não existia nas outras leis anteriores, tá? Eu não falei para vocês, eu não botei aqui, mas a gente tinha o regime diferenciado de contratações, que é uma modalidade em que deu uma mexida nas modalidades de licitação. Ele criou uma celeridade a mais, ele invertia as fases da competição. Por exemplo, a gente, nessa modalidade, regime diferenciado de contratação, a gente tinha inversão de fase, ele funcionava como um pregão, servia para qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de bem ou serviço, né? E ele invertia as fases. Então, primeiro você apresentava a proposta, havia uma redução de lances, os lances quase sempre era em percentual a disputa, e depois que você apurava o menor preço, você analisava a documentação do vencedor. Lá na concorrência, na tomada de preço no convite, na Lei 8.666, a gente fazia o seguinte: analisa-se a documentação das empresas, de todas as empresas. Imagina, você tem 10 empresas concorrendo, se analisa a documentação das 10 empresas, abre o prazo de recurso. Se houver recurso, vai aí 10 dias, porque tem contrarrazões. Depois que você resolve os recursos, você parte para as propostas. E aí você seleciona apenas as propostas daquelas que estão habilitadas, previamente habilitadas, né? E aí a gente vai, abre as propostas, verifica a proposta de menor preço e novamente abre um prazo de recurso. Então, veja, documentos, proposta, e entre um e outro recurso. No pregão, isso é invertido. A gente tem propostas primeiro, analisa todas as propostas, verifica se elas estão ok, se elas estão válidas.
faz a fase de lances, a disputa, e aí você abre a documentação apenas do vencedor. Perceba que aí tem uma celeridade já, né? Nas licitações com base na 14133 e no RDC já era desse jeito. Você analisava as propostas, né? Analisa as propostas, verifica quem vai competir, faz a fase de lances e abre a documentação apenas do vencedor. Tudo isso para dar uma celeridade à modalidade, né? À execução contratual. Na 14133 isso vai permanecer, tá? Inclusive, o RDC ele acaba também servindo de base para a confecção das modalidades aqui nesta lei. E aqui é introduzida essa nova competição, que chama diálogo competitivo. Ela permite que a administração dialogue com os licitantes previamente selecionados para aperfeiçoar suas propostas, visando a contratação de soluções inovadoras e complexas que atendam às necessidades da administração. Mas vejam, esta modalidade aqui ela é bem restrita. A utilização dela tem que observar o que está lá no artigo 32. Então, ela vai ser usada para quê? Inovação tecnológica ou técnica, quando não se tem uma clareza do objeto, eu não sei exatamente o que é que eu quero. Então, eu converso, daí é um diálogo com os possíveis competidores, eles me apresentam uma formulação melhor do objeto que eu quero e só depois eu faço a licitação. Então, mas ela vai ser utilizada apenas para isso, inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado. Então, a solução que eu quero ela não está disponível no mercado. Converso com os fornecedores, né, para ver se a gente chega num consenso. E impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Então, essa conversa é para isso, né? Converso, verifico, estou precisando de uma inovação tecnológica ou técnica, mas as definições que existem no mercado não me atendem ainda. Então, eu converso com possíveis fornecedores para que eu possa definir com precisão suficiente aquilo que eu desejo. E aí, starta-se a licitação nessa modalidade de diálogo competitivo. Ok? Eu acredito que essa é uma modalidade que vai ser pouquíssimo utilizada pelos órgãos públicos, né? Principalmente as prefeituras, acredito que não vai ser o caso. Os estados e a União é possível que utilizem muito. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tudo certo aqui, professor. Pode dar prosseguimento, por favor. Bom, então vamos falar agora sobre os tipos de julgamento. E aí eu quero que a gente esqueça já as modalidades lá prevista na Lei 14.133, na 10.520, nas demais licitações e nos apeguemos apenas à Lei 14.133, tá? Porque agora esta é a lei que está vigente, é a lei que tem que ser utilizada pelos órgãos públicos, excetuando-se a lei das estatais, né, que não é o nosso caso, nós não vamos falar dela. Os tipos de julgamentos previstos no artigo 33 da Lei 14.133 são esses: menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, no caso do leilão, e maior retorno econômico. Então, por menor preço, você entenda que você tem um determinado orçamento, você apresentou lá na hora de compor o seu preço, você fez a pesquisa de preços, de acordo com o artigo 22 da lei, e aí você estabeleceu, o meu produto vai ter o preço de R$ 100. E aí, como ele é um produto comum, eu vou e faço o meu edital, faço a disputa de lances. E a empresa que, neste caso, me apresentar assim, o menor preço mesmo, é que é a vencedora, tá? Então, imagina que eu tenho lá o preço de 95, 93 e 90. O de 90 vai ser o vencedor, lógico, desde que ele atenda às especificações do meu edital. Isso é importante, tá?
não é simplesmente eu escolhi a proposta de menor preço, né? Isso em nenhum momento a lei fala que tem que ser obrigatoriamente. Mas o menor preço ele tem que estar atrelado com a qualidade do produto, com o produto que eu quero adquirir. Então, e aí eu especifico no meu edital, né? Falo, ó, para esse produto aqui eu exijo que ele tenha essa referência no mercado. E aí o produto é muito diferente da referência que eu coloquei, o produto ofertado pelo licitante, mesmo que ele tenha o menor preço, ele não vai ser o vencedor, tá? Eu vou desclassificar esta proposta. Então, o menor preço considera a proposta de menor valor em consideração ao preço de orçamento. Maior desconto é quase parecido com o primeiro, né? Ele terá como referência o preço global fixado no edital da licitação e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. A diferença aqui é a seguinte: no caso do menor preço, se eu tiver uma licitação que tenha 10 itens, eu considero cada item daquele como se fosse uma licitação diferenciada. Então, eu quero menor preço para 10 itens diferentes. No caso do maior desconto, eu junto tudo e faço um item só, que é o que a gente chama de preço global. Então, mesmo que eu tenha 10 itens, mas eu preciso que esses bens me sejam vendidos em conjunto, num conjunto, porque se eu separar, acaba prejudicando a minha aquisição, eu junto tudo e solicito maior desconto, tá? Maior percentual de desconto. Inclusive, a compra de gás de cozinha, por exemplo, combustível, essas coisas, a gente sempre faz com base no preço de referência, mas com maior percentual de desconto. Melhor técnico ou conteúdo artístico, né? Considera exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes, e o edital vai definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores, né? Isso aqui é para o caso do concurso. Técnica e preço, aí sim você vai fazer a licitação, o julgamento vai ser por técnica e preço. Ela vai considerar a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital. Então, a licitação de técnica e preço é aquela em que você pretende adquirir determinado bem ou serviço e a técnica, a forma de execução, é mais importante do que o preço propriamente dito. Então, contrata-se o terceiro a partir da melhor técnica, ou melhor técnica e preço, tá? Você estabelece uma tabela de referências, insere os produtos que você acha que são relevantes para comprovar uma técnica e aufere pontuação para esses itens, né? Por exemplo, você quer contratar uma empresa para elaborar um concurso no órgão. Aí vai ser por técnica e preço, ou pode ser só por melhor técnica, tá? A lei também fala isso. No caso da melhor técnica, vai ser parecido ali com o concurso, tá? Mas a técnica e preço, um percentual assim que a lei até coloca, é 70 de técnica e 30 de preço, tá? E, por último, maior retorno econômico, né? O maior lance, não preciso nem dizer, porque é sempre no caso do leilão, quem tiver a maior oferta é que vai mesmo adquirir o lote que está sendo vendido. Maior retorno econômico é uma celebração de contrato de eficiência que considerará a maior economia para a administração. E a remuneração vai ser fixada também em percentual, incidindo de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Então, o maior retorno econômico, né? Imagina que eu quero uma solução em tecnologia. E aí eu verifico as tecnologias que existem no mercado. Eu posso colocar o julgamento maior retorno econômico. Por exemplo, eu posso escolher aquela que tem o menor dispêndio de energia elétrica. Isso me dá um retorno econômico. Ou aquela que ocupa menos espaço no meu órgão. Isso me dá um maior retorno econômico, tá? Porque eu vou gastar aqui com a tecnologia, todavia eu vou ter um retorno econômico com outro fator desta minha contratação. Bem, então esses são os tipos de julgamento previstos na Lei 14.133, e aí, dependendo da modalidade, é que você vai
definir, né, qual que vai ser o tipo de julgamento. No geral, as aquisições de bens ou produtos de natureza comum, menor preço ou maior desconto, né? Técnica ou conteúdo artístico, concurso. Técnica e preço vai depender do que eu estou querendo adquirir para o órgão. Maior lance sempre no leilão, maior retorno econômico quando eu quero atrelar a qualidade do produto a uma economia para o meu órgão. Ok? Alguma pergunta? Não, professor, pode continuar, por favor. Ok. Eu coloquei este slide aqui sobre os prazos de publicação depois dos tipos de julgamento, porque algumas coisas, alguns prazos estão diretamente relacionados com o tipo de julgamento. Então, na 14133, os prazos de publicação vão ser definidos em razão do objeto. E aí, no artigo 55, os prazos são os seguintes: 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Então, percebam, né? Eu quero adquirir bens de natureza comum e o julgamento vai ser menor preço ou maior desconto, 8 dias. E aí, tanto faz se for pregão ou se for concorrência pública. Sendo o julgamento menor preço ou maior desconto, 8 dias. Tá? 15 dias nas hipóteses abrangidas pela alínea A, no caso de obras e serviços, né? Obras e serviços de engenharia, 15 dias úteis. E aí ele vai dizer o seguinte: 10 dias quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. Então, no geral, a concorrência pública ela vai ter o prazo mínimo de 10 dias, o prazo mínimo de 10 dias de publicação, né? Dependendo do tipo de julgamento que for adotado. 25 dias quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso, serviços especiais e de obras de serviços especiais de engenharia. 60 dias quando o regime de execução for de contratação integrada. A contratação integrada, gente, você contrata a empresa para fazer tanto os projetos quanto a obra em si, tá? Então, você vai falar assim, eu quero construir um determinado prédio em determinado lugar. Explico lá onde é o terreno, coloco as coordenadas e tudo mais. Só que a empresa, ela vai me entregar também os projetos da licitação, não apenas executar, ela vai me entregar os projetos. Então, é uma contratação integrada, tá? Todos os projetos vão ser realizados, elaborados pela contratada e ela vai entregar isso para a administração vai dar o ok ou pedir para refazer alguma coisa. 35 dias quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada. Semi-integrada é aquele caso em que a administração elabora alguns projetos, não todos, né? Mas ela, por exemplo, ela pode elaborar o projeto básico da obra, falar, a partir disso aqui você vai me dar os outros projetos. Então é semi-integrada. O projeto básico da obra ele já está sendo realizado pela administração e é em cima disso que as empresas vão trabalhar. Tá? Então, essa é a diferença entre a semi-integrada e a integrada. A semi-integrada ela vai ter um prazo de publicação de 35 dias. Para a licitação, que se adote o critério de julgamento maior lance, 15 dias, né? O caso leilão, já vimos ali atrás. E para a licitação, que se adote o critério de julgamento de técnica e preço, ou de melhor técnica, ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Então, esses são os prazos da lei, tá? 15 dias que eu estava falando aqui, acho que não ficou muito claro, nas hipóteses não abrangidas pela linha A deste artigo. Então, vejam, quando o julgamento for de menor preço ou de maior desconto, 8 dias. Quando não for, e for serviço, natureza ou bem comum, não obras, né, 15 dias. Ok? Só para esclarecer. Tudo bem, Adriana? Podemos prosseguir ou tem alguma pergunta? Tudo certo aqui, professor Eliseu? Bem, então essas foram as modalidades, né, com base na 14133, e a gente viu aí, na 14133,
a gente tem 5 modalidades que estão em evidência, né? Que é o pregão, a concorrência eletrônica, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. São essas 5 modalidades com as quais se trabalha, né, as aquisições públicas, as contratações públicas. A parte disso, a gente tem os institutos da dispensa e da inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade, ela está prevista lá no artigo 74 da lei, e ela tem por prerrogativa principal a impossibilidade de haver a competição. Então, não há competição, inexigibilidade. E aí a lei coloca o seguinte, que essa dificuldade ou essa impossibilidade de haver a competição vai se dar principalmente nos seguintes casos: aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros ou contratações de serviços que possam ser fornecidos por um único produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Ou seja, o indivíduo que está vendendo esses produtos, esses bens, comercializando no mercado, ele é o único que tem isso para vender. Sendo assim, inexigibilidade, né? Um caso de inexigibilidade que a gente põe aqui é fornecedor exclusivo, manutenção obrigatória de veículo, né? Imagina você comprou um veículo de uma empresa qualquer e aí você tem aquelas manutenções periódicas obrigatórias por quilometragem, né? São 10 mil quilômetros, tem que trocar o óleo, tem que fazer uma revisão. 20 mil, tem que trocar o óleo e fazer outra revisão. Se você não fizer com esse fornecedor, você acaba perdendo a sua garantia, perde a garantia do seu veículo. Então você tem que ir lá, fazer com esse fornecedor, porque ele acaba se tornando ali um fornecedor exclusivo, tá? Obviamente, isso tem que ser definido dentro da sua justificativa. Tem que explicar isso. Segundo ponto aqui de impossibilidade de competição é a contratação de profissionais do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, você quer contratar determinado artista para fazer determinado show na sua cidade e tal. Se ele for um fulano consagrado pela crítica, ou pela opinião pública, e aí sim você vai contratar esse profissional por inexigibilidade, tá? E os outros profissionais, aqueles que não são consagrados, né? Aí é onde que você tem que ter a cautela, porque a opinião pública, a lei não fala que tem que ser a opinião pública nacional. Às vezes ele é um artista consagrado na sua cidade. Todo mundo conhece e a opinião pública do município, da cidade, define que ele realmente é um cara conhecido. Então, sim, se enquadra na definição do artigo 74, inciso 2º. O terceiro aqui é a contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, por profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviço, publicidade e divulgação. Esses serviços são 5, e a lei vai elencando, né? Um deles, por exemplo, é isso que a gente está fazendo aqui, que é treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Isso é importante, que a lei ela define que esse tipo de participação, de aperfeiçoamento intelectual dos funcionários, dos servidores, deve ser contratado por inexigibilidade de licitação. E tem outras coisas, né? Relatórios técnicos, é, várias possibilidades que a lei coloca, são 5 e eu agora não me lembro, mas esses dois eu sei que estão lá, tá? E um último caso aqui que a gente põe é a aquisição aluguéis, né? Aquisição ou locação de imóveis cujas características de instalação, de locação, localização, Professor, só um momento, por favor. sim.
Pode continuar. Aí, se você puder voltar um pouquinho, que eu acho que a conexão caiu, e depois que você concluiu o seu raciocínio, tem uma pergunta no chat, tá? Tá, você fala com relação à inexigibilidade? Só volta aí nesse terceiro item, que eu acho que na hora que você estava falando dele, a conexão aqui caiu, da transmissão. Tá bom, então a contratação de profissionais do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, o cidadão é consagrado pela opinião pública, ele não tem que participar de uma licitação para ser um fornecedor do seu órgão, né? Então, o órgão público, as prefeituras fazem muito isso nas suas festividades, que é contratar artistas para participar de shows, para realizar shows. E pode contratar diretamente o artista ou então por meio de empresário exclusivo, né? Isso é necessário, desde que ele seja consagrado pela opinião pública. O terceiro tópico aqui é a contratação de serviços técnicos especializados. E aí eu abri aqui a lei, eles são estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos, pareceres, perícias e avaliação em geral, acessórios ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou de serviços, né? Nós vamos falar um pouco disso depois, quando a gente estiver falando de fiscal de contrato, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. As prefeituras contratam muito esse profissional aqui para recuperação de créditos, né, que a sua assessoria jurídica às vezes não tem o conhecimento necessário. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, né, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Restauração de obras de arte, controle de qualidade tecnológico e objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. O credenciamento a gente vai ver na aula seguinte, tá? Na aula seguinte, a gente vai falar sobre os procedimentos auxiliares. É isso, Adriana. Qual que é a pergunta? Certo. A dúvida da Cintia é o seguinte: sobre contratação integrada, no caso de reforma do prédio, pintura, piso, parte elétrica, se ela pode contratar especificando, por exemplo, quantas demãos de tinta deverão ser passadas. Pode. E nesse caso, não vai ser nem uma contratação integrada, né? Vai ser apenas uma contratação, porque isso aí é considerado um serviço de natureza comum. Então, ela vai até contratar o profissional para fazer isso por pregão mesmo, não precisa nem ser uma concorrência pública. Concorrência pública, ela é para obras e serviços de engenharia de natureza não comum, né? O que é comum? Aquilo que é de fácil descrição pelo mercado. Então, nesse caso aí, que é uma reforma de bem, uma pintura e tal, você pode fazer através do pregão e não necessariamente pela concorrência pública. Pode até fazer um registro de preço, se desejar, tá? E a definição da quantidade de demãos que para a pintura já pode estar estabelecida no edital ou no termo de referência sem nenhum problema. Ok? Maravilha, professor. Era essa a dúvida. Eu creio que aqui no chat, nesse momento, não tem outras dúvidas. Eu vou, enquanto vocês verificam se existe alguma pergunta para fazer para o professor Eliseu, eu vou só lembrá-los, né, que essa é a segunda aula ao vivo do curso de licitações e contratos. Na próxima sexta-feira, dia 24, vai ser liberado lá na plataforma a terceira aula, que é a assíncrona, que é gravada. Então, a partir de sexta-feira, ela já vai estar disponível para vocês. E na próxima terça-feira, dia 28, nós vamos ter uma nova aula ao vivo nesse mesmo horário, tá bom? Das 13 a mais ou menos 13h50.
E não esqueçam de acompanhar o calendário que está lá no Guia do Estudante e de não deixar acumular as atividades avaliativas para que no final vocês não percam o prazo, né? Porque para fazer a segunda atividade avaliativa, vocês têm que ter respondido a primeira e assim sucessivamente. Vocês têm 3 tentativas para melhorar a nota de vocês e tem que ter 60% de aproveitamento do curso para ter acesso ao certificado, tá bom? Professor Eliseu, não temos novas perguntas, então acredito que seja isso. Na sexta-feira eles vão acessar a sua terceira aula gravada e na terça que vem a gente volta ao vivo para mais uma aula com transmissão pelo YouTube, tá bom? Muito obrigada. Continuar, né, Adriana? Falta falar das dispensas. Ah, eu achei que vocês tinham concluído, então vai lá. Não, é que a colega fez a pergunta. Aí, só uma pincelada aqui para não ficar dúvida sobre o que é a contratação semi-integrada e a contratação integrada. Imagina que você quer fazer uma obra nova, um prédio, né? E aí você fala para o fornecedor: fornecedor, eu quero contratar um prédio, eu quero contratar a empresa para executar uma obra em determinado lugar. Só que eu não dou para ele os projetos. Isso é a contratação integrada. Ele que vai me dar os projetos, eu vou avaliar e aí eu vou dizer, ok, pode fazer. Essa é integrada. Na semi-integrada, eu dou para ele o projeto básico. Falo para ele, ó, aqui eu tenho o projeto arquitetônico básico. É em cima disso aqui que você vai trabalhar. Aí ele vai fazer para mim os projetos complementares e executar a obra. Essa é a semi-integrada, tá? No caso de prestação de serviço, natureza comuns, não vai entrar. E aí, para complementar, encerrar aqui a inexigibilidade, outro caso é o de locação de imóveis, né? Que na Lei 8.666 era um caso de dispensa de licitação, e isso dava muita encrenca, né, com o Ministério Público, porque eles achavam que tinha que ter a licitação, tinha que ter a competição, não sei o quê. Só que aí a Lei 14.133 muda isso. Ela coloca isso como um caso de inexigibilidade em que inexiste a possibilidade de competição, né? E aí vai depender da localização do imóvel, as características, né? E a justificativa apresentada pelo gestor para poder fazer a devida contratação. E para finalizar a nossa aula, nós temos as dispensas de licitação, né? As dispensas, em tese, a competição pode acontecer, mas às vezes, em razão do baixo valor, em razão da emergência ou calamidade pública, acaba que não é viável abrir prazo para contratar uma determinada empresa. Então, você faz a dispensa de licitação, ela é mais rápida, mais célere, para poder adquirir aquele bem ou aquele serviço que vá sanear uma dificuldade que você está tendo. No caso das dispensas, no artigo 76, inciso 1 e 2, ele fala de contratação em razão de valor. Essas contratações, elas precisam ser publicadas, e aí a lei fala que, preferencialmente, durante 3 dias, para que outros fornecedores possam apresentar propostas. Mas é um preferencialmente que é quase que obrigatório, né? A regra é publicar. Se não publicadas, necessita que o gestor faça uma observação, uma justificativa dizendo por que que não publicou. E aí a lei, nesse artigo, na verdade, ela traz diversas possibilidades da implementação da dispensa. E aqui nós trouxemos apenas o inciso 8º, que é nos casos de emergência ou calamidade pública. Então, quando isso acontece, obviamente, é impossível se fazer uma licitação, né, porque demora e tal, a licitação acontecer, escolher o fornecedor, pode ter recurso e tudo mais. Então, aqui, nesses casos, para emergência ou calamidade pública, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, não tem que se falar em licitação, né? Faz-se a dispensa, contrata o serviço que você quer para tentar resolver o problema de forma célere. O negócio é quando a calamidade ou a emergência é provocada pela própria administração. Quando isso acontece, a lei já prevê que ela existe, só que nesse caso o gestor vai ser responsabilizado.
Então, aqui nós chegamos ao fim, né, da nossa aula. Nós exploramos algumas questões práticas e teóricas sobre concorrência, pregão, diálogo competitivo. Vimos, né, as diferenças entre as modalidades na Lei 14.133, 8.666 e 10.520, né? E só para finalizar mesmo, ressaltando que atualmente apenas a 14.133 é vigente. Ela revogou as modalidades convite e tomada de preços e incluiu a modalidade denominada diálogo competitivo. É isso por hoje, tá? Eu Professor, agradeço. nós temos mais uma dúvida aqui. Certo. Tenho que contratar separadamente o serviço de arquitetura para especificar o que tem que ser feito na reforma predial e o serviço de engenharia para executar? No meu caso, o prédio está pronto. Faço necessário atualizar, por exemplo, o projeto de incêndio. Então, aí nós temos uma situação meio já sui generis, né? Que é o caso de ter um prédio pronto e você precisar complementar com um projeto de incêndio. Você pode fazer isso até por uma dispensa de licitação, dependendo do valor, entra no quesito de serviço de engenharia, né? O serviço de engenharia ou arquitetura, é o que a lei prevê. E sim, aí você vai poder contratar separado ou junto. Você pode contratar a empresa para fazer o projeto e executar. Normalmente, Adriana, nesses tipos de casos, a própria administração elabora o projeto. E aí ela contrata apenas o executor, que é a empresa de engenharia, tá? Mas pode sim contratar também a empresa para fazer. Isso não chega a se caracterizar um serviço integrado, não. Maravilha, professor. Creio que hoje é isso. Agora sim, fechando oficialmente. Eu, eu agradeço. A gente está aqui de volta, em mais uma aula ao vivo. Obrigada. Saneou a dúvida da colega? Será? Sim, eu acredito que sim. É da colega ou do colega? Não sei se. Cíntia, é da Cíntia. Cíntia, ainda ficou alguma dúvida? Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, Cíntia, você pode escrever lá no fórum da plataforma, que a gente vai ficar de olho, e aí no início da próxima aula o professor vai tirar essa dúvida sua. Tá joia? Isso. Muito obrigada, professor. Nada, Adriano. Boa tarde aos colegas. Até uma próxima. Até a próxima.